Em 2003, os Los Hermanos lançaram uma música chamada Cara Estranho, composta pelo Marcelo Camelo. Mas você já parou pra pensar por que esse cara é estranho? Ele começa dizendo que o cara não cabe no próprio corpo, parece que ele não acha morada assim no próprio ser. E de vez em quando a nossa vida fica meio esquisita, meio confusa, meio apertada, e acho que é isso mesmo que a gente sente. Que tem alguma outra coisa assim ocupando o nosso lugar e que a gente está meio deslocado do que seria propriamente nosso. O Martin Heidegger, que é um filósofo alemão, que publicou sua obra no século passado, dizia que a gente passa assim, a maior parte do nosso tempo desse jeito, que nem um cara estranho, meio fora de si. Coisa que ele chama de impessoalidade e que o Marcelo Camelo retrata na imagem de um artesão que fica talhando a sua imagem de um rapaz de bem, buscando aprovação, tentando encontrar direcionamentos para sua vida, perguntando para os outros assim o que ele deve fazer com a vida que é a sua. E parece que tem mesmo sempre alguém para dizer pra gente o que a gente deveria fazer. Só que a gente sabe muito bem qual é o fundamento que essas pessoas estão usando para dizer isso pra gente, nem elas mesmas sabem. Normalmente elas só estão reproduzindo assim alguma coisa que também disseram para elas e que disseram para elas e para elas e para elas e assim vai. A gente vive meio que num telefone sem fio gigantesco, como se a gente sustentasse juntos uma grande fake news que ninguém sabe muito bem onde começou e nem para onde vai. Isso porque é difícil mesmo, né? Pensar o que faz com que a gente decida pelo que a gente decide, o que faz com que a gente escolha aquilo que a gente escolhe, as direções da nossa vida. Em última análise, a gente tem um monte de justificativa, mas o sentido último disso poderia ser outro. Então vai aparecendo assim pra gente uma coisa meio difícil, que é constatar que a gente faz o que a gente faz por um certo sentido que só a gente sustenta, que a gente mesmo tem que bancar. Os nossos passos, eles se sustentam só neles mesmos. Por mais que a gente tenha motivos para dizer, a gente poderia ter feito outra coisa. Então, só a nossa coragem mesmo é que justifica o passo que a gente deu naquela direção e é a gente que tem que arcar com as consequências daquelas decisões. O Marcelo Camelo diz que periga que esse cara nunca se encontre. Ele pergunta assim, será que esse cara vai perceber? Porque ele foge sempre do lugar. Então isso quer dizer que a gente pode até tentar fazer esse caminho sem assumir muito bem essa condição, sem assumir que a gente tem esse lugar de ter que sustentar os nossos próprios passos, de que esses apoios que a gente vai encontrando no direcionamento dos outros, nessas justificativas, são apoios frágeis em última análise. De que eles justificam, mas eles justificam muito precariamente, né? De que na última situação, quem segura esse sentido, quem tem que viver com ele e de alguma maneira se confrontar com o que aconteceu, é sempre a gente. A música indica uma espécie de solução. Fala que talvez, se o cara estranho nunca mais tentar viver que nem o cara da TV, ou seja, tentar reproduzir essas imagens, ou tentar imitar um jeito de viver que é ganhando as coisas sem suar. Essa imagem é bonita porque ela pensa assim, um certo drible que a gente tenta dar na vida, que é ficar ganhando as coisas sem abrir mão de nada, sem perder nada. E o autor da música continua dizendo isso, que o cara estranho vive tropeçando, vive esticando a cruz além da conta, né? Vive sem dividir o seu coração, vive tentando fazer as coisas de um jeito como se fosse possível, né? Não passar por esse tipo de situação das perdas. O Heidegger também dialoga com isso. Ele fala que a nossa decisão ela se dá sempre a partir de uma dinâmica de ser que acontece nas perdas. A gente abre mão de alguma coisa, ou de muitas coisas, e com isso realiza uma possibilidade do nosso ser que faça mais sentido pra gente. Agora, em última análise, o que o Heidegger está falando é que não é uma ou outra possibilidade assim que vai fazer com que a gente se realize, mas efetivamente a gente assumir as nossas possibilidades e assumir as nossas perdas. Enquanto a gente fica que nem um cara estranho, tentando empurrar essas perdas para debaixo do tapete, parece que a gente só vai sofrendo mais. Mas quando a gente assume as perdas que são as nossas, parece que a gente ganha alguma coisa, e que esse ganho é um ganho de si mesmo. E aí, tentando segurar todas essas possibilidades, parece que a gente corre aquele risco de se tornar um cara estranho. Não estranho para os outros, mas um estranho na própria casa, um estranho no próprio corpo, um estranho para si mesmo. Tomara que essa reflexão te ajude a voltar um pouquinho para si. Boa semana.